Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos 15, 21. Lá no Novo Testamento, Mateus, bem, depois Marcos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus. Pai querido, nesse momento nós estamos iniciando mais um estudo. E ao longo dessa semana, Pai, o Senhor tem nos ensinado verdades preciosas que podem transformar a nossa vida. Hoje nós iremos aprender um pouco mais da Tua Palavra. E queremos que o Senhor seja o nosso professor. Fale conosco, nos dê a Tua paz, a Tua companhia. Nós te suplicamos por Jesus. Amém. O que diz aí na sua versão? Um estrangeiro sereno, vai a Egito, e por ali passar, e o campo, a que levasse a todos. O texto é muito curto. E o interessante é que quando olhamos para a história, não há muito relato sobre Simão. Quem era Simão? Ele era natural de Cirene, a atual Líbia. Ele morava em uma colônia judaica no norte da África. E o interessante é que ele estava ali para celebrar a Páscoa. Ele estava ali, assim como muitas outras pessoas estavam indo para Jerusalém, ele estava indo também para celebrar a Páscoa. Ele entendia, ele sabia no seu coração que aquela era uma data muito importante, então ele saiu da sua região e foi até Jerusalém. Só que o que chama a atenção é a maneira como é descrita a história. Primeiro, quando olhamos para cá, nós vemos que Simão, Cireneu, é uma das figuras que deixa uma extraordinária marca em milhares de pessoas ao redor do mundo, onde a história do Evangelho é pregada. Simão, ele mostra ao mundo que nós podemos fazer a diferença, mesmo estando em um local que às vezes nós nem pensaríamos em estar. Talvez você já esteve em algum lugar, você foi para alguma região, que na sua cabeça você não ia fazer muita diferença, mas quando você chegou lá, você fez toda a diferença do mundo. E a história de Simão nos mostra exatamente isso. Porque quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a palavra de Deus ao longo dessa semana, nós vemos algo. Por exemplo, Jesus ali na última fase do seu ministério enfrenta o quê? Rejeição, hostilidade. Na última fase do seu ministério, Jesus é tratado mal pelas pessoas. Jesus, as pessoas em nenhum momento mostram compaixão com Jesus. Em nenhum momento as pessoas querem se aproximar de Jesus. Um exemplo claro disso é que as próprias pessoas que andavam com ele, os próprios discípulos o abandonaram. As pessoas já não queriam mais estar próximo dele pelo simples fato da cruz. Pelo fato de que agora Jesus carregava um madeiro. Jesus agora não era vergonha, não apenas para a Judeia, para os hebreus, mas para todo mundo. Agora ele é descrito como uma vergonha. E quem queria se aproximar deste homem? Outro ponto é que Jesus é condenado em 2 tribunais separados. E primeiro ele é levado para Anás. Depois ele é levado para onde? Para o genro de Anás. E depois ele é levado perante Pilatos. Depois ele volta novamente, vai para onde? Para Herodes, Antipas. E depois ele é entregue para a multidão. Quando olhamos para cá, nós vemos uma coisa intrigante. Jesus é esbofeteado, açoitado, coroado com espinhos, coberto com a capa vermelha, objeto de gracejos. Jesus ele é zombado pelas pessoas que andavam por ali, cuspido, humilhado, rejeitado. Tudo aconteceu naquele momento. E o cortejo era longo, queridos. Não era apenas atravessar uma rua, tinha que sair e subir o monte da caveira, o monte Gólgota. E agora nós olhando para isso, vem uma situação. Aquele homem agora estava passando e agora ele presencia uma cena, porque toda a Jerusalém estava ali, todo mundo estava ali olhando aquela cena. As pessoas agora estavam umas curiosas pelo que estava acontecendo, outras acompanhavam de longe, vendo o desfechar da história. E quando olhamos para cá, nós vemos quem? Aparece esse homem que não é descrito em poucos lugares da Bíblia. Simão. Queridos, não sei se você já parou para pensar, mas existe na Bíblia muitas pessoas que aparecem e de repente desaparecem, mas que deixou grande marca na história. Que o exemplo dele é um exemplo que durará a vida inteira. Sabe, às vezes na nossa vida
Nós não vamos aparecer como muitas pessoas. Às vezes nós vamos ficar apenas atrás da cortina. Às vezes nosso nome sequer vai ser citado, mas pessoas serão salvas para a honra e glória de Deus. Mas pessoas serão transformadas, vidas serão salvas através do seu testemunho, mas talvez a história não saberá muito sobre você. Quer ver um exemplo? Quando eu me batizei, eu conheci um jovem. Eu só sabia que o nome dele era Jonathan. Ele foi lá, me convidou, me chamou para entrar em uma tenda. Eu entrei, meses depois, Jonathan foi embora. Nunca mais eu ouvi falar sobre ele, nunca mais eu vi sequer uma história sobre aquele rapaz, nunca mais nós nos reencontramos, mas as marcas dele, o que ele fez na minha vida, na vida da minha família, isso contará na eternidade. Talvez você, de alguma forma, também fará isso na vida de outras pessoas. Quem sabe por um simples ato de bondade, assim como descrito aqui na palavra de Deus, de Simão, mudou o curso de uma história, mudou a vida de pessoas, e o exemplo dele perdurou também para os seus filhos. Porque é descrito então os dois nomes, Alexandre e Rufo. Esses dois meninos, com o exemplo do pai, se tornaram pessoas diferentes. O que nós queremos deixar na história? O que nós podemos fazer de diferente? O que nós podemos fazer para que venha mudar o rumo da vida de outras pessoas? Como que nós podemos fazer isso? São perguntas que às vezes nós temos que fazermos lá no nosso interior. O que nós podemos fazer? Outro ponto, as Escrituras não oferecem muitos detalhes sobre ele. No livro de Marcos 15, 21, o texto que nós lemos diz que ali refere-se àquele homem como o pai de Alexandre e Rufo, membros da igreja primitiva. Paulo, escrevendo aos Romanos, menciona o nome desses rapazes e diz o seguinte, olha, menciona não apenas o nome deles, mas também menciona a mãe dele, fala, ele também é minha, ela também é minha mãe. Ou seja, a história mostra que o desfechar daquele dia, o que aconteceu naquele dia, fez algo que mudou a história de Simão. Mas existe uma coisa que não me sai da cabeça, queridos. Como que Simão chegou àquele lugar? Por que ele carregou a cruz de Cristo? Primeiro nós temos que analisar o texto que nós lemos, Marcos 15, 21, diz que ele foi voluntário. Diz que ele foi voluntário? Marcos 15, 21 diz que ele foi voluntário? Não. Ele não foi lá e se ofereceu. Ei, o senhor quer que eu te ajude a carregar? Não. Existia uma lei na época. E essa lei era a lei da Angoreia. Ou em outras palavras, poder de coação. Essa lei, ela obrigava pessoas civis a carregar equipamentos militares ou realizar tarefas por até 1 milha romana. A lei da Angoreia, ela fazia com que as pessoas elas fossem obrigadas a fazer determinado serviço. Quando lemos na história, nós percebemos uma coisa. Talvez no momento ali, naquele momento, Simão talvez relutasse em fazer. Em algumas traduções diz que ele foi obrigado. Outras traduções diz que ele foi o quê? Vocês sabem? Uma palavra que às vezes nós utilizamos muito Só que existe uma palavrinha que às vezes nós utilizamos quando nós magoamos alguém. Pensa aí, qual palavra seria essa? Sabe, dentro de todas as palavras Simão estava fazendo, ou que as pessoas estavam fazendo com Simão, em outras palavras, ele fez algo que a maioria aqui poderia desistir. Fez algo que a maioria desistiria. Alguém aqui já sofreu bullying, né? E quando nós sofremos bullying, como que nós ficamos? E existe uma palavrinha que chama humilhação. Humilhação. Quando nós somos maltratados, nós somos o quê? Humilhados. E a cena de Simão era exatamente isso. Os soldados romanos não apenas mandaram, obrigaram, eles humilharam Simão. Eles fizeram com que ele pegasse aquela cruz. Você já parou para pensar que às vezes na história
nós somos humilhados, maltratados, mas às vezes aquela humilhação se transforma em bênçãos para a nossa vida. Queridos, muitas vezes nós somos maltratados, humilhados, mas Deus reveste toda aquela situação em bênçãos para a nossa vida. Nós somos maltratados, humilhados, jogados no chão, mas nós somos abençoados por Deus. Quando olhamos para a história, nós vemos um homem que agora foi humilhado perante a sociedade, perante os seus filhos. Aparentemente, imagine na mente da criança, ela não conseguia entender, os filhos não conseguiam entender, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. O pai agora estava carregando a cruz de entre aspas, porque as pessoas estavam dizendo que ele era criminoso. E agora Simão pega aquela cruz, coloca nos ombros e então começa o quê? A carregar aquela cruz. Simão agora começa a andar nos passos de Cristo, porque Jesus tinha apanhado tanto, Jesus tinha sofrido tanto, Jesus estava tão exausto que ele já não conseguia mais caminhar. Jesus não era ser humano, Jesus era homem, assim como nós. E como homem nós cansamos, ficamos fadigados, como homem nós perdemos as nossas energias. E eu estava até comentando, depois de uma surra tão grande daquelas, depois de perder quase todo o sangue, Jesus ainda continuava caminhando. Jesus, ele sabia que precisava fazer aquele sacrifício. Jesus sabia que precisava dar mais um passo por mim e por você. Só que Simão representa eu e você. Simão representa as pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho de Deus. E muitas vezes no início, nós temos problemas. Eu conheço pessoas que conheceram o Evangelho porque às vezes aconteceu um acidente. Eu conheço pessoas que vieram para Jesus depois que perderam os pais, a família. Eu conheço pessoas que começaram a seguir Jesus depois que sofreram. Mas existem aqueles também que não precisam passar por isso. Que não precisam sofrer. Que não precisam se angustiar. Talvez nesse momento nós estejamos pensando: como que eu terei essa oportunidade? Talvez você esteja pensando: rapaz, a vida de Simão talvez não tenha sido das melhores, mas ele teve o privilégio que talvez todos nós aqui poderíamos ter. Só que de milhares de pessoas que estavam ali reunidas, as pessoas elas não queriam se envolver, as pessoas elas não queriam se comprometer, não queriam ser vistas ao lado de Jesus. E certa vez Jesus ele fala uma coisa, ele fala o seguinte: aquele que se envergonhar de Cristo perante as pessoas, aquele que se envergonhar de Cristo perante o mundo, Cristo também se envergonhará dele diante do Pai. Aquele que se envergonhar de Jesus ao longo da sua vida também não será reconhecido por Cristo. Simão é notado na história, é mostrado na história um exemplo de pessoas que, independente das dificuldades que ele enfrentasse, mas ele se dispôs a fazer. Como você disse que ele foi obrigado? Foi obrigado. Eu lembro quando era criança, meu pai às vezes falava para mim assim: meu filho, vai até no vizinho e pega a carroça do vizinho. E ele falava: vai agora. No início nós íamos tristes, e eu lembro que uma vez eu fui chorando porque eu queria ficar em casa. Eu lembro que ao passo que eu caminhava, eu começava a pensar o seguinte: rapaz, o meu pai, ele faz tudo por nós. Ele levanta cedo, busca água, ele sai para trabalhar, traz o alimento. Meu pai, ele se dispõe a fazer tudo pela gente, às vezes some no meio do mundo, depois de alguns dias aparece com recurso. Por que eu não poderia o ajudar? E aquelas caminhadas até chegar no vizinho para pegar a carroça me animava. Eu lembro que aquela tristeza se transformava em alegria, aquela falta de vontade se tornava em vigor, aquela falta de indisposição se tornava em emoção. Porque quando nós voltávamos, eu e meu irmão, montado na carroça, parecia uma maravilha. E nós sorríamos, brincávamos, mas para sairmos de casa, às vezes dava trabalho. Para sairmos de casa, o coração ficava chorando, mas quando nós chegávamos com alegria.
A história de Simão nos mostra exatamente isso, querido. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Quando você saiu hoje da sua casa, às vezes você queria ficar sentado no seu sofá, na sua cadeira, deitadinho na cama, quem sabe no conforto. Mas ao passo que você foi andando, ao passo que você sentou aí, ao passo que você começou a ouvir a palavra de Deus, o cansaço desapareceu, a fadiga foi embora. Ao passo que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, tudo vai mudando. E é isso que acontece, foi isso que aconteceu com Simão também. Embora no início ele fosse obrigado, depois aquilo se transformou em alegria. Depois que Simão começou a ver toda aquela história, começou a ver Jesus sendo cravado, a cruz sendo levantada, ele começou a ver o céu se escurecendo, ele começou a ver Jesus clamando pelas pessoas que estavam crucificando. Quando ele viu Jesus ali naquele momento agonizando, pedindo água e as pessoas dando vinagre para ele, quando ele viu os soldados furarem o lado de Jesus, aquilo ficou marcado na história, aquilo nunca mais saiu da sua mente. Quando nós passamos por coisas maravilhosas em nossa vida, situações que transformam a nossa vida, mesmo que sejam períodos curtos, mas pode mudar o rumo da nossa história. E essa semana tem nos mostrado que há um Deus que nos ama. Há um Deus que, independente das dificuldades, dos problemas que enfrentamos na vida, há um Deus que está sempre disposto a nos buscar. Um Deus que está sempre disposto a nos salvar e usa as circunstâncias, as dificuldades da vida para estar ao nosso lado. Ele usa os problemas para nos fazer crescer. E é o que diz mais: a participação de Simão nas narrativas dos evangelhos dura um certo espaço de tempo que poderia ser contado em termos de minutos, mas de significados eternos. A história de Simão pode ser contada em poucas palavras, mas durará eternamente. O feito dele durará para sempre. O que ele fez ficou marcado na história, as pessoas viram. E eu vou mais além, queridos, o que nós temos fazendo da nossa vida? Quais são os atos da nossa história? O que nós estamos fazendo? Será que o que nós estamos fazendo mudará o rumo das pessoas, da vida das pessoas? Será que o que nós estamos fazendo ficará marcado na história? Ou será que quando eu descansar, quando eu morrer, quando eu for partir, será que as pessoas vão lembrar de mim de maneira positiva ou de maneira negativa? Será que a minha influência, o que eu faço, será que poderá mudar o rumo da história de outras pessoas? Nós precisamos entender e colocarmos em nossa cabeça que uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos representantes dele. Mas se nós fizermos o contrário, durante essa semana nós falamos de 3 personagens, começamos lá com Judas, negativamente. Nós vemos a história de Anás e seu genro, negativamente. Nós ontem estudamos um pouco sobre a história de Pilatos, história negativa. E vocês podem ver que a história de Judas é longa, a história de Anás e seu genro é longa, a história de Pilatos é longa. Mas no Evangelho de Marcos é apenas um versículo falando sobre Simão, mas é uma história positiva, uma história que nos anima, uma história que nos leva para frente. Certo pregador lhe disse o seguinte: eu não preciso passar 1 hora pregando, eu preciso apenas mostrar a minha vida e a minha vida se tornará uma pregação. Em poucas palavras, eu preciso demonstrar o Deus que eu sirvo. Em poucas palavras, eu precisarei mostrar o Deus que eu estou seguindo. E se na minha vida eu não consigo fazer isso, queridos, há alguma coisa errada? Quando eu não consigo demonstrar o Deus que eu estou servindo através do que eu estou fazendo, existe alguma coisa errada? Outra coisa, quando eu olho para cá, eu fico imaginando a situação, a cena em que passava pela cabeça de Simão todos os dias. Simão viu quando ele pendeu a cabeça. Simão viu quando o sol ali se escurece. Simão viu intenso e brilhante como jamais havia visto. Simão, ele saiu do Calvário marcado para sempre. Simão consegue ver algo que ele nunca havia visto durante toda a sua vida. Simão foi atrás da Páscoa. Ele foi para fazer o sacrifício da Páscoa, foi para celebrar a Páscoa, mas ele encontrou o significado mais importante da Páscoa, que era Jesus.
Ele encontrou alguém que era muito maior do que um simples simbolismo. Querido, talvez você tenha vindo aqui apenas para ouvir uma mensagem, mas aqui eu te mostro o significado mais importante do Evangelho que é Jesus. Aqui nós mostramos algo que é muito mais importante do que uma simples mensagem. Há um Deus que Ele está disposto a nos resgatar, independente da vida que nós levamos, das dificuldades que enfrentamos. Deus está sempre disposto. Há um Deus que Ele está disposto a nos resgatar. E olhando para a história desse homem, eu consigo imaginar que quando Jesus voltar, imagine o sorriso que Ele vai dar para Simão. Jesus, Ele não vai chegar e falar, obrigado por ter carregado a minha cruz. Jesus, Ele vai falar o seguinte, obrigado por ter se entregado para mim. Simão, ele não apenas ajudou a carregar a cruz de Cristo, ele nos mostrou que através da nossa perseverança, nós também podemos auxiliar pessoas a passarem a vida que estão nas dificuldades. Paulo certa vez diz o seguinte, olha, vocês precisam ajudar os vossos irmãos a carregarem as suas cruzes. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor. E às vezes, quando eu olho para cá, eu fico imaginando que a cruz de um não é a mesma cruz do outro. Quem sabe a cruz da pessoa que está do nosso lado seja um pouco de alimento. Mas talvez a cruz de outro seja apenas um amparo, um conselho, uma visita amiga. Há uns dias atrás conversei com um amigo, ele falava o seguinte, olha, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada material, mas eu precisava de amigos, de pessoas que pudessem me visitar, que pudessem me acolher, que pudessem me ouvir quando às vezes eu passo por problemas. Queridos, nós podemos mudar o rumo da história de muitas pessoas se nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Nós podemos fazer a diferença se nós deixarmos Jesus fazer a diferença na nossa vida. Mas no início vai ser difícil. Às vezes nós não vamos querer, nós vamos relutar. Às vezes nós vamos ser humilhados, mas essa humilhação Deus transformará em bênçãos para nós. Deus transformará em mudanças. E essas mudanças não apenas influenciarão a nossa vida, mas todas as pessoas que estarão do nosso lado. E assim como Simão teve apenas uma curta passagem pela Bíblia, pequenos textos da Bíblia mencionando sobre ele, nós não precisamos sermos estampas em jornais. Nós precisamos ser relevantes na vida de pessoas. E na eternidade nós receberemos a nossa recompensa. Na eternidade nós seremos recompensados pelo aquilo que nós fizemos, pelo aquilo que nós representamos para Deus aqui. Sabe, nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem toda especial. E quando nós estivermos ouvindo essa mensagem, eu queria que você meditasse. Eu queria que você pensasse em um Deus que pode tudo. Um Deus que pode transformar a nossa vida, um Deus que pode nos conduzir. Um Deus que, independente da vida que nós levamos, Ele fará de nós pessoas melhores. Então, nesse momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical. E assim como antes, eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua família. E eu queria que você falasse para Jesus, Senhor, eu estou disposto. Eu estou aqui, eu quero ajudar na tua obra, eu quero fazer o teu trabalho, eu quero realizar algo de diferente. Eu quero ser uma inspiração para as pessoas que estão ao meu lado. Eu não quero ficar apenas sentado, eu quero ser relevante na sociedade que eu vivo. Vamos ficar de pé. E eu queria orar por você. Cruzes sobre a terra, uma representa a paz, outras representam guerra. Há uma cruz onde a maldade não busca arrependimento, ao triste é o seu caminho, em que todos se
está disposto a fazer esse compromisso com Deus? Quero orar por você. Pode vir à frente, nós vamos estar orando. Me concede a salvação. Se a cruz que é mais pesada, não tem mais amor, é também aqui revela a história de amor. Nosso mundo é esperança, se eu viver no nosso luz, uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. Uma livro consegue apagar a minha história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Esperança, se eu viver no luz, uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus, uma vida não consegue apagar minha história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Amém, queridos? Quando eu olho para cá, eu vejo um contraste muito grande. De um lado, nós vemos pessoas que rejeitaram Jesus, que negaram Ele, de pessoas que humilharam, chicotearam, jogaram Jesus no chão. E quando Cristo voltar, haverá uma cena grandiosa. Haverá uma cena das pessoas que aceitaram Jesus, que fizeram um compromisso com Ele, das pessoas que andaram com Ele, que independente das quedas, dos desafios que passaram, mas permaneceram fiéis a Ele. Independente das circunstâncias da vida, estavam ao lado dele. Mas de um outro lado, nós teremos uma outra cena de pessoas que não aceitaram o convite de Jesus, de pessoas que não aceitaram o perdão de Jesus, de pessoas que não aceitaram o sacrifício que Jesus fez por ela. Que bom que vocês aceitaram, querido. Que bom que vocês têm aceitado o que Jesus fez por cada um de nós. Nesse momento, eu queria que você fizesse uma reflexão, falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser um instrumento também de salvação para outras pessoas, porque se o Senhor me deu algo, eu preciso também representar esse algo para as pessoas. E nesse momento eu queria que você não orasse pelos outros, mas você orasse em uma consagração pessoal, se dedicando, falando: Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso ser mudado, eu preciso ser corrigido por Ti. Me ajuda, Senhor. Oremos então, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós viemos à Tua casa. Obrigado porque mais uma vez, Pai, nós ouvimos sobre a esperança que há em Ti. A história de Simão nos ensina que, independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando, do chamado que às vezes parece estranho, mas por trás há bênçãos maravilhosas. Nós saímos dos nossos lares, Pai, e às vezes estava um pouco confortável. Estava tão bom. Nós não queremos vir.
Mas aqui estamos, Pai, e estamos agora felizes, alegres pelo compromisso que o Senhor tem conosco, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, por cada uma dessas pessoas. Pai, se existe algo na vida dessas pessoas que tem atrapalhado de ir até a Ti, se existe alguma coisa que tem impedido de buscar ao Senhor, Pai, ajuda-os nesse momento. Nós somos falhos, Pai, nós somos pecadores, mas nós reconhecemos que nós necessitamos, que nós precisamos de Ti. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Nos dê, Senhor, a Tua paz, a Tua companhia. Transforma o nosso ser. E quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, nós o queremos o abraçá-lo. Nós queremos vê-lo, Senhor, pessoalmente. Aquele homem que entregou a vida por mim, mesmo eu não valendo nada, o Senhor fez tudo isso. Pai, obrigado por tudo. Abençoe esta igreja, abençoe cada família que é representada. São as bênçãos que nós suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E amém. Sabe que Deus possa abençoá-los a todos, né? Deus abençoe a todos.